Oi, pessoal! Finalmente aqui ao vivo com vocês. Espero que a conexão funcione, espero que tudo dê certo hoje nesta live com a doutora Clarissa Guedes, que é infectologista do Hospital São Francisco lá de Concórdia. Ontem nós não conseguimos transmitir a live como gostaríamos para vocês no nosso programa lá de Um Salto a Mais, por diversas questões. E a internet não colaborou muito conosco e eu fiquei bem sentida de não poder estar transmitindo para vocês o conteúdo que a gente esperava. E como eu falei hoje com os meus parceiros que entraram em contato, falando sobre isso, né? Dizendo, a gente queria tanto ter assistido, mas não deu certo. E outras pessoas que também estavam ansiosas para ouvir o que a doutora tem a falar sobre Covid e também aproveitar e fazer a sua homenagem pelo Dia da Mulher. Ela que é hoje a representação de uma mulher que a gente admira e que quer mesmo homenagear, né? Justamente por estar aí trabalhando na saúde na linha de frente ao combate ao vírus do coronavírus, né? Ao Covid. Então ontem a nossa live não deu certo, mas hoje a doutora está aqui para participar conosco. Antes de chamá-la, eu gostaria só de agradecer aos meus apoiadores lá do programa Um Salto a Mais, Espeto Goiano, o Colchão Biométrico, a Jaqueline Schneider, a Ideal Modas, a Flash VIP Revista, a Cirúrgica.com, a Lucky Marketing, a Odontologia Locatelli e o Instituto da Circulação, eles que são responsáveis para que a gente leve conteúdo para vocês, né? Que são os patrocinadores do nosso programa de Um Salto a Mais lá. E agora também estamos aqui no Instagram e vamos deixar salvo isso aqui para levar também essas informações lá no YouTube para também atender a galera toda que estava esperando este programa por lá. Eu vou chamar agora a doutora para participar, que eu vi que ela já está aqui conosco. Vamos ver, eu só vou convidar aqui. Para participar conosco e daqui a pouquinho ela vai estar por aqui. Já está aí, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. Acho que agora vai colaborar a internet. Eu espero que sim, que tudo flua, que tudo dê muito certo, porque as pessoas estão querendo muito te ouvir. Acho que a internet ontem não estava funcionando lá no escritório. Eu vim para o quarto, me escondi. Mas sabe, doutora, que pode ser que também não estivesse funcionando lá, porque não foi só a parte que você participou, né? A gente teve uma dificuldade mesmo da internet. Mas tá tudo bem, como a gente falou, né? Temos uma nova oportunidade. O título de que a gente chamou as pessoas para a conversa de hoje foi Sempre temos uma nova oportunidade. Diferente dos que são hospitalizados, muitas vezes, né? Alguns deles talvez não tenham uma nova oportunidade. Então, doutora, eu quero primeiro, de antemão, já te agradecer duplamente, porque em 2 noites tu está disponibilizando tempo para conversar conosco. E isso é muito valioso. As pessoas querem, gostam de saber quem são os profissionais que estão do outro lado. Então, nós estamos apresentando você agora. A gente muito mais te ouve na rádio, né? Ou nas lives do hospital, mas muitas vezes de máscara, então não conseguimos saber de fato quem tu é. Então, humanizar isso tudo também é um dos nossos objetivos. Doutora, primeiro, boa noite. Muito Boa noite. obrigada. Em meu nome, dos meus apoiadores e de toda a galera aqui que está ansiosa querendo te ouvir, gostaria que tu te apresentasse, por favor, para nós. Então, boa noite, Aline. Agradeço mais uma vez, né, o teu convite. Agora eu acho que dá para escutar direitinho. Tá show, tá ótimo. Que Deus Então, mantenha assim. eu sou a Clarissa, eu sou médica infectologista, trabalho no Hospital há 1 ano e meio já, em Concórdia, em maio de 2019. Não, antes ainda, em 2018. Já vai Uhum. fazer 10 anos que eu tô aqui. E, na verdade, a gente veio para cá porque recebemos uma proposta da administração do hospital, porque não tinha infectologista em Concórdia, né? E aí, como tem uma UTI também, e o meu marido é intensivista, a gente veio com uma proposta de trabalho da administração para trabalhar juntos aqui no. E foi Uhum. bênção, assim, né? Eu amo essa cidade, eu adoro morar.
foi assim, eu acho que, na verdade, eu e o Fernando, a gente procurou por um lugar, assim, por muito tempo, onde a gente pudesse trabalhar, ter o nosso trabalho reconhecido, né? E o Hospital São Francisco, a instituição São Camilo, assim, nos abraçou, a gente é muito grata a essa instituição, né? Muito agradecida a esse hospital. É uma bênção trabalhar lá, né? Estou muito feliz de trabalhar lá com essas equipes. E, e eu sou esposa do Fernando, então, quem tem civil, e sou mãe da Alice, da Melissa e do Enzo. Eu tenho Que 3 filhos, legal. né? E, na verdade, durante essa pandemia aí, eles têm ficado um pouquinho à parte da correria. Então, muito do peso, da dificuldade que é a gente trabalhar numa situação dessa de tanta solicitação mesmo, né? As crianças sofrem um tanto, né? Porque ficam longe da gente. E a gente chega em casa e não tem como desligar o telefone, né? Eu digo lá no hospital que eu sou sobre aviso 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, né? O Caramba. telefone tá sempre do lado aqui. Quando eu durmo, eu deixo carregando já, a bateria já se foi, eu tô sempre com o carregador na bolsa, porque toca o tempo inteiro. Agora eu tava olhando mensagem que eu recebi 10 da manhã e eu não tinha conseguido ler ainda, né? Sim. Então, assim, para as crianças é bem complicado, né? Mas, na verdade, a gente sabe que essa situação aí uma hora vai amenizar, vai passar, né? Se Deus quiser, tudo vai voltar, provavelmente, a um novo normal, né? Pois é, pois é. Queridos, né? A gente sabe, como para as mães em geral, tudo mudou, né, nesse ano, assim, as coisas se intensificaram e a gente teve também a possibilidade de estar mais perto deles, algumas de nós, outros casos não, como é o de vocês, né? E você faz o plantão junto com o teu esposo? Vocês conseguem estar em algum momento juntos por casa ou não? Porque ele também é intensivista, né? Aliás, ele é intensivista, você é infectologista. Mas imagino que agora estão trabalhando meio juntos. Então, na verdade, eu coordeno as enfermarias, né? Então, lá no começo, a gente tinha, assim, 15 leitos de enfermaria no começo da pandemia, quando a gente fez o protocolo para iniciar o tratamento. Foi lá em janeiro de 2020, fevereiro de 2020. Aí, no protocolo, a gente começou de 15 leitos. E aí passamos já a final ali para 36, depois fomos aumentando, e agora a gente tem 85 leitos de enfermaria, e começamos com uma UTI de 4 leitos para 10, hoje são 5 leitos de UTI. Então, Caramba. ele é coordenador da UTI, ele é médico intensivista titulado pela UNI, tem residência médica em infectologia, né, especialização, residência, enfim. E aí, assim, ele coordena, ele é chefe da UTI, ele faz plantão na UTI, mas, assim, ele vai lá final de semana, sábado, domingo, como eu também, né? Mas à noite, pelo menos, tá em casa e eu tenho com as crianças, né? Por 6h30, 7 horas, a gente consegue chegar. Às vezes eu consigo pegar as crianças na escola também, agora que reabriu, né? Graças a Deus. Uhum. Mas aí, assim, a gente se encontra mais à noite. Final de semana, assim, demora a gente tá lá no hospital normalmente, também, sábado e domingo, né? Sim. Ai, nossa, doutora, várias perguntas chegaram também, né? Daqui a pouquinho, ao longo da nossa conversa, eu vou te falar um pouco sobre o que as pessoas estão perguntando, tá? Quais são as muitas curiosidades que elas têm em relação a você e ao teu trabalho, né? Ao que também tu tem representado para nós, né? Para nós mulheres em geral e pessoas em geral, né? Doutora, falando sobre Covid, que deve ser a coisa que mais tu tem ouvido falar e é perguntada nesses últimos meses, né? Provavelmente esteja na tua lista master assim de palavras ouvidas. Certamente, né? Eu escuto mensagem, ligação, as pessoas me perguntam, e tem pessoal, né, não só o pessoal que trabalha no hospital, da enfermagem, né, e os colegas médicos, mas eu tenho alunos, porque eu dou aula
de infectologia na UnoESC, então já faz desde 2012 que eu dou aula na cadeira de infecto lá na UnoESC, em Joaçaba. Então eu tenho muito aluno me perguntando, né, da doença, pedindo para dar alguma aula, enfim, tirando dúvida, né? E depois, quando eu durmo, eu sonho daí. Caramba! É, de fato, é aquela coisa, você sai do trabalho, o seu trabalho não sai de você, né? Não tem muito como. Bem, Caramba. Doutora, quando lá em 2019, né, nós brasileiros ouvimos falar nessa história de Covid em finalzinho de 2019, eu acho que foi, né? Lá na China, quando tinha essa situação toda de que houve lá uma construção grande lá para 1.000 leitos na época, né? E isso assustou algumas outras pessoas de não pensar, é lá do outro lado do mundo. Quando você ouviu a primeira vez falar nisso, tu imaginava que viria para cá, que seria tão intenso como está sendo agora? Doutora, vamos ver se. Oi, doutora, você consegue me ouvir? Doutora, você consegue me ouvir agora? Pessoal, só escrevam aqui para mim se vocês veem eu, se veem a doutora ou se não nos veem mais. Ok, doutora, será que deu agora? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que deu certo. ai, meu Deus. Ok, as pessoas estão dizendo que só veem a mim, então muito provavelmente é a doutora que caiu lá, né? Vamos só esperar mais um pouquinho. Ah, isso. Vamos ver se a doutora ela saiu e agora eu vou convidá-la novamente a entrar aqui. Vamos tentar. Oi, doutora, estou te chamando para participar. Vamos ver se vai dar certo agora. Oi? Esse, Deus, internet. esse vírus, será que é o vírus que está complicando a nossa conversa? Tá infectado. Será a internet? Vai dar certo, vai dar certo. Doutora, Agora, você chegou de ouvir a pergunta que eu te fiz sobre quando você ouviu lá na China que estava tudo isso acontecendo, se você imaginava que viria para o Brasil com tanta intensidade, como é essa loucura que nós estamos vivendo agora? então, Aline, assim, a gente como infectologista, né, a gente tem uma ideia do que são essas epidemias e pandemias, porque a gente já passou por outras situações, né? Obviamente, não assim semelhantes nessa magnitude, mas, por exemplo, a gente teve Covid também em 2002, em 2012, a própria pandemia da influenza, né, do H1N1, em algum lugar, né, os infectologistas, eles têm a ideia de que vírus é isso, né, vírus com potencial epidêmico e pandêmico, eles dão um jeito, né, antes, como a gente comentava ontem, quando era a Idade Média, que as pessoas levavam, assim, dias, se transportavam às vezes um mês, dois, né, e eram longas distâncias, pessoas não tinham, a gente não tinha essas situações tão importantes como agora com a situação
pega um avião, em 12 horas tu tá no outro lugar do planeta, né? Na outra ponta do planeta. Então, da mesma maneira, a gente vê os que são transmitidos por via respiratória, eles se transmitem justamente, né? Então, Doutora, assim, doutora, a gente deixa só. imaginava por Doutora, vou te pedir para tentar ligar a tua internet móvel, porque o Wi-Fi eu acho que não tá rolando. Vamos tentar. Tenta desligar o Wi-Fi para ver se vai melhorar. Oi. Aham. Pessoal, tá, tava ouvindo legal. Daqui a pouquinho, então, a doutora vai voltar. Eu só queria comentar com vocês que. Ok, acho que agora deu. Doutora, beleza. Vamos daqui para frente. E- Ai, Do- tu tá me escutando bem? Agora sim, às vezes legal, dá para ouvir bem. Doutora, deixa eu só te perguntar ainda. Você consegue me ouvir bem? Sim, aham. Tá. Tem uma pergunta que as pessoas estão me fazendo desde ontem, ligando para mim, mandando áudio e falando: Aline, pelo amor de Deus, pergunta para a doutora o que é que ela pensa sobre o retorno às aulas, né? Sobre a abertura das escolas, sobre o funcionamento integral das escolas. Então, eu vou repassar essa questão a você, que foi, assim, campeã da audiência nas perguntas que fizeram a você. Então, Aline, sobre essa questão do retorno às aulas, a gente observou, assim, existem vários estudos em vários países que retornaram às aulas durante a pandemia, nesse ano, inclusive, de 2020, né? E trabalhos, assim, com 40, 50 mil alunos, trabalhos muito grandes, mostrando que em escolas onde se aplica realmente ali a questão de protocolos sanitários, então o uso da máscara, o álcool gel, né? Principalmente o uso da máscara e o álcool, porque é assim que esse vírus se transmite, né? Então aquela história, coloca tapetinho, limpa o pé antes de entrar, né? Aquilo ali, vou te dizer assim, não tem nenhum trabalho realmente na literatura que comprove, né, a eficiência desse tipo de atitude, mas a máscara e o álcool realmente previne a transmissão. Então, nestas escolas, né, então esses trabalhos foram feitos com muitos alunos em vários países e esses trabalhos mostraram que não ocorreu aumento da transmissão, né? Então, veja bem, lá no início a gente imaginava que as crianças pudessem ser transmissores e aí as crianças, assim, muitas vezes com poucos sintomas, poderiam carregar vírus na secreção nasal, na saliva e transmitir para os seus familiares. Durante a pandemia, começaram a sair trabalhos mostrando justamente o contrário. As crianças, elas não adoecem, né, como os adultos, tanto que a mortalidade é menor do que 1 para 1 milhão, né? E não só isso, elas não adoecem como os adultos, não desenvolvem pneumonia como os adultos, e justamente em função disso, como as crianças não têm aquela questão da tosse, né? Adultos, a gente observa, por exemplo, quando eles internam no hospital, entre adulto jovem e tal, essa questão da pneumonia extensa provoca muita tosse, né? Então, são os pacientes que transmitem mais, os que tossem muito. Então, a criança ela vai ter aquele nariz entupido, vai escorrer o nariz, né? E aí vai ter uma dorzinha de garganta, mas eles não são altamente transmissores quanto, né, como os adultos jovens, tá? Então, assim, se observa que essa questão aí de lockdown de escola, de fechar a porta da escola,
é uma estratégia furada, que não tem realmente na literatura nenhuma comprovação de que ajude a diminuir, né, a transmissão do vírus, tá? E muito pelo Uhum, contrário, o Brasil foi um dos países onde as crianças mais sofreram, né, com essa questão aí das escolas fechadas, por praticamente o ano inteiro. Nenhum país no mundo fechou a escola por um ano inteiro, né? E se observou o quê? Que a pandemia só cresceu, os números só aumentaram e as crianças estavam em casa, né? Então, quem transmite? Quem transmite é o adulto jovem, é quem vai para balada, é quem está distante, é quem tira a máscara, né? Então, se juntam as pessoas em festas clandestinas, 20, 30, 50 pessoas, a gente vê muito isso no interior, aqui em Concórdia, infelizmente, né? Então, às vezes, grandes famílias que acho que não acreditam, não deram, né, uma olhadinha lá nos números, como é que a gente está nas internações e tal, né? Então, essas aglomerações destes adultos, né, é que realmente fazem a infecção, né, a Covid está aí com essa força toda, né? E não as crianças. As crianças não são as culpadas, embora elas tenham sido culpabilizadas o ano todo, né? De repente, elas não deveriam ter levado esse peso, né? Nos uhum. ombrinhos. Pois é porque tem outras coisas que vêm com isso, né, doutora? Tantas outras situações que eles perderam, de certa forma, nesse tempo. Mas vamos agradecer que pelo menos agora é um serviço essencial, né, considerado. Então, aos pouquinhos, acho que vem voltando isso e a gente vai tentar, pelo menos, retomar isso. E nós, quanto pais e mães, também fazer esse trabalho em casa do que se perdeu, de certa forma, num ano de escola, mas ficar na luta, né? E fazer o nosso papel, né, doutora? Como tu falou, nós, adultos jovens, que estamos circulando mais, que somos mais transmissores desse vírus, né? Uhum, É, exatamente. doutora, quando tu fala sobre... Tem essa situação da transmissão do vírus. Quando se é assintomático? Eu sei que pode ser uma pergunta clichê, ou que já até um pouco ignorante, mas se transmite o vírus quando se está assintomático? Sim, sim, aham. Então, na verdade, existem trabalhos mostrando que a gente carrega vírus na saliva e na secreção nasal, cerca de 3 a 4 dias antes de desenvolver sintoma da doença, febre, tosse, né? Aquele quadro de síndrome gripal que a gente chama. Então, às vezes, a pessoa não sente nada realmente, mas no que conversa com outro a menos de 1 metro, expele na saliva o vírus e muitas vezes está secretando no nariz, né? E nesse movimento de limpar o nariz, contaminar a mão, segurar a mão do outro, e aí a pessoa leva a mão ao rosto, dessa maneira realmente pode se infectar, né? Então, os assintomáticos, obviamente, são bem menos transmissores, mas existe risco sim, porque o vírus está na saliva e na secreção nasal. Ok, muito claro, obrigada. Doutora, outra coisa que perguntaram também quem já pegou Covid uma vez, vai pegar novamente o vírus tradicional, se assim podemos chamar, ou essas cepas ou cepas que dizem agora que são já as mutações desse vírus? Como é? A pessoa passa a ser imune ou não? Então, veja, Aline, ó, da mesma maneira que a gripe, né, o vírus, na verdade, ele muta. A Covid é uma doença que vai conviver com a gente durante muitos anos ainda, como a gripe, como a influenza convive, né? Então, esses vírus, eles sofrem mutação ao longo do tempo e, através dessas mutações, eles se adaptam novamente ao ambiente, né? E conseguem vencer os mecanismos de defesa que as pessoas desenvolvem depois de uma doença aguda. Então, a gente já tem vários casos de reinfecção, né? Não é só na literatura, na prática clínica a gente tem visto isso, né? E passamos aí um ano de pandemia. Então, você imagina de um ano para outro, quanto esse vírus vai mudar e realmente como vai ser esse potencial aí de reinfecção aumentado ao longo do tempo. O que vai nos proteger, como em qualquer doença infecto-contagiosa, é a vacina, né? Que é uma realidade distante se pensarmos até que isso vai chegar na nossa idade, né? Que somos
claro, os idosos e depois nós, né, esse público que é o que mais circula, que é o que mais está transmitindo. Quando você fala sobre a vacina, já te perguntei isso ontem, mas as pessoas não ouviram. Qual é o índice bom para o país ou para uma região considerar que a coisa passa a ser menos complicada, assim, ou talvez mais confortável, se é que isso pode ser dito? Qual percentual da população deveria ser vacinada para que a coisa ande melhor? Veja só esse número, 70%, né? Então, para qualquer doença infecto-contagiosa, a gente precisa de um percentual mínimo de 70% da população vacinada para a gente ter o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Isso foi para sarampo, para pólio, todas as doenças infecto-contagiosas que têm esse potencial de pandemia, de epidemia, né, de endemia, na realidade, toda vez que a população tem esse percentual aí de segurança de 70% ou mais nas campanhas, tanto que as campanhas têm que atingir esse mínimo, né, de 70%, 80% da população, é aí que a gente consegue proteger. Senão, ontem até eu estava olhando, parece que são cerca de 10 milhões de vacinados até agora, né? Uma população de 200 milhões, ainda falta 130 milhões para vacinar. Então, isso vai o ano inteiro ainda, né, Aline? Se tudo der certo, né? Se não houverem mais guerras e mais brigas entre os governantes, me parece que o orgulho toma um pouco mais de conta agora e o ego, né, do que propriamente os estudos e a ciência, infelizmente. Mas não levando para o lado partidário, político, enfim, até porque não temos isso, mas as perguntas aqui estão vindo, doutora, como a pessoa pode ter todos os sintomas e testar negativo nos exames, mesmo fazendo no tempo certo? Certamente. Esses testes, eles, na verdade, eles são muito ruins, infelizmente. A gente parte desse princípio, né? Principalmente quando eles dão negativo. Então, os índices de falso negativos são muito maiores do que os índices de falso positivos, né? Então, quando a gente vê um teste positivo, a gente tem uma tendência realmente a acreditar que esteja infectado, né? Porque a especificidade que a gente chama do teste é muito alta, mas a sensibilidade é ruim. Então, de 10 pessoas, por exemplo, que fazem o teste e têm infecção, para te ter uma ideia, esses testes rápidos que a gente faz do dedo, assim, que coleta, né, muitas vezes unidades básicas, em torno de 7 pessoas, desses 10 que estão infectados, vão ter o resultado positivo. Então, 3 ou até 4 pessoas podem ter resultado negativo e estarem infectadas sim. Né? Então, o PCR, que é aquele mais profundo, o índice de erro é menor, ou não? É menor, é um pouco menor, mas também não é uma sensibilidade tão boa. Então, da mesma maneira, quando ele dá positivo, né, dificilmente ele é um falso positivo, ainda mais se o paciente tem sintoma, né? Aí nos afirma junto com a clínica que o paciente tem infecção. Mas quando ele dá negativo, não descarta. Sim. E quando os pacientes chegam até vocês, um dos protocolos que vocês têm utilizado também é a tomografia, né? Sim, porque a tomografia foi autorizada, inclusive, pelo Ministério da Saúde como diagnóstico. Né? Pacientes que internam lá pra gente, eles têm na tomografia, que foi assim, um dos exames que realmente acredito que tenha salvado muitas vidas aqui em Concórdia, porque a gente acaba tomografando e diagnosticando muito precocemente pneumonias muito extensas em pacientes assintomáticos, né? E na tomografia, a COVID dá uma lesão bem específica e só essa doença dá. Tanto que a gente liga para o radiologista e o radiologista afirma para nós, é COVID. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Eles olham a tomografia muitas vezes e dizem, ó, pela tomografia não é COVID, não é pneumonia por COVID. Então, às vezes o paciente tem uma infecção ainda de via aérea alta, mas não desenvolveu pneumonia, né? Então, essas lesões são muito específicas e a gente faz muito diagnóstico pela tomografia, que mais tarde acaba se confirmando, a maior parte das vezes, pelos exames sorológicos, né, ou pelo PCR. E quando você falou sobre tomografia, inclusive o ministro da Saúde, né,
do país esteve aqui, visitou o Hospital São Francisco e tu me disse que ele elogiou essa conduta, né? Elogiou, Aline, assim, a gente tinha essa ideia de que internar precocemente realmente salva muitas vidas. O que que se faz na região aí? Enfim, são realidades diferentes, não é uma questão de estar contestando a conduta, mas o que que se observa? As cidades aqui em volta, onde a mortalidade é muito alta, às vezes o paciente chega sintomático, pouco sintomático na emergência, tem um cansaço, um pouquinho de corpo, um pouquinho de febre, e aí vai lá, chega na emergência, muitas vezes faz um raio-x, que é um exame muito grosseiro para detectar pneumonia por Covid, só quando o paciente tem lesão muito extensa para aparecer alteração no raio-x, né? E aí, raio-x, ou às vezes nem faz, o raio-x dá normal, o paciente vai para casa. Isso a gente observa aqui na emergência. O paciente chega para nós, às vezes, olha, eu não tenho falta de ar, tenho dificuldade para respirar. Vai tomografar, ele tem 50% de acometimento pela Covid. Né? Então, é um paciente que muitas vezes, se tivesse numa outra região, seria mandado para casa e provavelmente em 3 ou 4 dias retornaria ao pronto-socorro em insuficiência respiratória, que é o que a gente vê acontecer em volta. Muito paciente entubado, muito paciente chegando gravíssimo, né? Porque não se faz esse diagnóstico cedo, né? Então, doutora, por exemplo, quando eu já fiquei em isolamento 2 vezes, por sentir, sim, por sentir, assim, coisas simples e que nos deixaram um pouco alerta, né? A nossa família. Alguns dos sintomas nós tínhamos nos 2 episódios. Mas, na época, nós escolhemos por ir até o posto de saúde aqui, que eu sou de Peritiba. Então, o pessoal fez toda a triagem, fizeram as avaliações e nos testaram nas 2 vezes, né? Então, foi uma conduta que, às vezes, assim, quando a gente recebe o negativo, porque as 2 vezes foi negativo, a gente pensa, ai, que exagero, né? Exagero eu ter me isolado, será que precisava ter feito isso? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, independente de que se tenha sido um Covid e não faço negativo ou não, qualquer tipo de coisa eu deixei de passar para outras pessoas, né? Com as quais eu iria conviver, ia conversar. Então, essa conduta, como tu avalia? Essa é uma conduta empática, né, Aline? Quando a gente tem tosse, febre, né, ou secreção nasal, coriza, dor de garganta, a maior parte dessas infecções são infecções virais. A gente tem múltiplos vírus na natureza que causam esse tipo de sintoma, de síndrome gripal, né? E eles são transmitidos da mesma forma, por via respiratória, né? Então, veja, se o exame deu negativo, ok, não Covid, mas podia ser gripe, influenza, podia ser adenovírus, rinovírus, parainfluenza. E aí, se a gente convive com outras pessoas, esses vírus eles não são tão transmissíveis, obviamente, né, como o coronavírus, mas podem causar infecção, inclusive pneumonia, em pacientes mais suscetíveis. Então, sempre a clínica é soberana. O ideal, quando o paciente tem sintoma respiratório, independente do teste, é fazer esse isolamento de no mínimo 7 dias a contar do primeiro dia do início dos sintomas. Idealmente 10, né? Quando a doença é leve. Legal, legal. Obrigada, doutora. Estão perguntando aqui se a vacina vai proteger também para essas novas variantes, né? Essas novas variações do vírus. Então, a gente tem realmente aí, alguns trabalhos, a gente tinha uma dúvida grande, principalmente na Coronavac, né? E é a vacina de menor custo, que é a que está sendo aplicada em massa no Brasil, que é a que está desenvolvida pelo Butantan, né? A gente tinha uma certa angústia sobre isso, mas agora realmente tem saído trabalhos mostrando que mesmo a Coronavac, que é a vacina teoricamente mais simples, né? Já tem esse potencial aí de proteção contra essas novas variantes aí do coronavírus, da Covid. Que bom, né? Ouvir isso de quem de fato entende do assunto. Doutora, tem mais uma pergunta aqui que talvez vai colocar fogo no parquinho, como estão falando por aí, né? Uma pergunta um pouco.
E você nos responde se quiser. Mas estão faltando leitos no Hospital São Francisco, na cidade de Concórdia, na nossa região? Está faltando leito? Está colapsando? Tem chance disso acontecer? Respondo com todas as letras para ti, Aline. Está faltando leite. Nós, no Hospital São Francisco, nós estamos fazendo um milagre, porque eu acho que tanto nos abençoa aqui. Porque eu vou te dizer, aqui hoje, por exemplo, à tarde, quando eu saí do hospital, a gente tinha 85 leitos de enfermaria preenchidos, 20 leitos de UTI preenchidos, 7 pessoas aguardando leito de UTI, entre enfermaria e pronto-socorro, e entre emergência e PS, 15 internados. Então, a gente já está há alguns dias numa situação em que os leitos estão faltando. O que a gente está tentando fazer? É conversar com os hospitais de retaguarda que a gente tem em volta, né, aqui do Hospital São Francisco, que muitos são da rede São Camilo, inclusive, Uhum. para tentar, então, suportar esses pacientes que são pacientes mais estáveis para essas outras cidades e manter o mesmo protocolo de tratamento. A gente tem combinado com os colegas médicos da região, né, para que esse protocolo que a gente use no Hospital São Francisco seja aplicado também nos hospitais da região. E aí, então, esses pacientes, eles acabam recebendo esse tratamento e tem um planejamento de retornar 48 a 72 horas para repetir a tomografia para ver que está indo a evolução da doença, né? Então, certamente já está faltando leito há alguns dias, e te digo mais, Aline, nós já estamos fazendo a escolha de Sofia, que a gente chama, né? Alguns pacientes já graves no andar, a gente acaba observando a clínica, o potencial realmente desse paciente sobreviver e escolhe, sim, né, entre equipe, no grupo, quem é que vai para UTI e quem é que vai esperar mais um pouco, né? Então, assim, não falta respirador, mas realmente leito da UTI, né, a gente já passou do nosso limite. A gente tem pacientes muito graves no andar que estão em ventilação não invasiva, então, a gente não tem paciente entubado no andar, mas com aquela máscara, que chama de ventilação não invasiva, que dá pressão também, né? E a gente tem essa conduta desde o início aqui no hospital de manter ao máximo o paciente em ventilação não invasiva, porque a gente sabe que a mortalidade é muito mais alta depois que o paciente vai para ventilação invasiva, é entubado mesmo, né? Então, esses pacientes, eles ficam no andar em ventilação não invasiva. Hoje, já provavelmente a gente tinha em torno de 5 ou 6 pacientes esperando o leito de UTI e a gente acaba escolhendo os potencialmente curáveis. A gente já está passando por isso, escolhendo quem vive e quem morre, né? Nossa, e quando se fala nessa escolha, como é para ti essa sensação? Eu sei que vocês precisam lidar com isso, talvez, de uma maneira mais material e mais prática, mesmo que sejam vidas que estejam sendo tratadas. Mas como é isso para ti? Como foi para ti quando tu teve que fazer a primeira escolha? Olha, Aline, eu acho que quando a gente deixa de se importar, né, e vira assim um técnico, um robô, é hora da gente pendurar o estetoscópio, né? Não é pendurar a chuteira. Eu choro. Hoje eu chorei, sei lá, 2, 3 vezes. A gente perdeu uma paciente hoje muito jovem, uma mulher. Eu já, se eu começar a falar, já vou começar a chorar, porque essa mulher, na verdade, eu tive com ela na enfermaria, né? E eu conversei com ela, eu mediquei, a gente aplicou para ela o protocolo do hospital, e eu tinha realmente assim uma esperança de que ela iria melhorar a paciente de 30 anos, né? E aí a gente acaba se relacionando com a família, porque a família pega o telefone, manda mensagem, né? E aí o familiar me mandou foto do menino, que é filho dela, né? E eu já fiquei com aquela foto no meu telefone, sabe? E quando eu disse para ela, tu vai subir, tudo certo, luta, não desiste, né? E ela subiu, e ela tinha essa ideia, vou lutar, não vou me entregar, né, doutora? E assim, tem pacientes que não respondem, sabe, Aline? Tem pacientes que tu luta, que tu medica, que tu oferece o que tem de melhor, e os pacientes continuam evoluindo mal.
sabe? Então, assim, foi muito doloroso. Para a equipe, o Fernando, assim, sabe, que é um cara, meu Deus, olha, ultimamente, assim, esses pacientes que realmente a gente acaba lutando, lutando, e eles, né, não desistem, eles lutam também junto com a equipe, né? É uma tristeza muito grande. E o que é triste dessa doença, é que às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas eu sou médica há 8 anos, né? Eu nunca perdi paciente, claro que eu já perdi paciente, mas não assim, sabe? Tanto doente, tanto paciente que assim, às vezes a gente é uma doença traiçoeira, porque tu imagina que vai dar certo, vai sair daqui a pouco o paciente evolui mal, 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 e por mais que tu faça e lute a equipe toda, todo mundo em cima, é um cuidado, 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 e o paciente não sai, né? Então, assim, eu choro, toda hora eu choro. Às vezes eu acordo chorando, às vezes eu acordo às 3, 4 da manhã e choro um pouco, depois eu lavo o rosto e vou para o hospital, aí meio-dia eu choro mais um pouco. Eu choro, né? Porque assim, aqui a gente tem que lavar o rosto e pensar que a gente tem que seguir lutando, porque da mesma maneira que se perdeu um paciente hoje, eu dei alta para uma senhora no final da tarde, e a hora que ela me abraçou e chorou, e eu chorei junto, foi o choro de alegria, né? Quando ela disse, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para os filhos, doutor, eu venci essa doença, eu chorei junto, né? Então, às vezes a gente chora de tristeza, às vezes a gente chora de alegria. E a gente tem que focar justamente, né, nesses momentos de alegria. A gente não pode só carregar a dor e a tristeza, né? A gente tem que carregar também junto na mente, no coração, esses pacientes que saíram, que estão voltando para os seus filhos, para os seus pais, né? Para os seus amigos, né? Foram muitos, mais de 900 pessoas voltaram para casa, né? Então a gente tem que chorar de alegria também, não é só de tristeza, né? Doutora, essa paciente que se perdeu hoje na região, ela tinha alguma outra comorbidade? Ela tinha alguma outra coisa que fosse evidente? Porque eu ouvi falar que não. A maior parte dos pacientes jovens que vão a óbito, eles têm sobrepeso, né? Ali, Uhum. sobrepeso, obesidade, tem alguns que têm asma, né? Em geral, tem realmente um fator de risco. E uma coisa importante que a gente tem que sempre lembrar, a obesidade, e a Aline, é um mal do século, né? A gente observa que é uma doença e que as pessoas negligenciam muito. A obesidade é uma doença que merece atenção, tratamento, né? As pessoas precisam buscar ajuda. Muitas vezes não é só do nutricionista, do endócrino, mas também no psicólogo. Normalmente, quem tem essa questão da obesidade tem muito a compulsão também, né, da comida. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, cuidar realmente, né? Então, não é por vaidade, não é porque a gente, né? Ninguém quer ter um corpo, né, de modelo, muitas vezes com 40, 50 anos, né? Mas, assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é uma doença inflamatória, e a pessoa que vive cronicamente inflamada, ela é um paciente imunodeprimido. Então, adoece mais por todas as causas infecciosas. Faz mais pneumonia, faz mais infecção de pele, faz mais infecção urinária, faz mais gastroenterite. É um imunodeprimido crônico. E a gente precisa ter esse olhar, né? Já estou anotando tudo isso que você está me falando para a gente fazer um possível resumo dessa live que eu acho que vai ser impossível ser resumida, porque cada palavra tua nos eu acho que ninguém pode se colocar no lugar do que tudo que tu tá vivendo e ainda assim nos emociona, nos toca de uma maneira que eu acho que nenhum de nós que não está vivendo isso que você tem dimensão de tudo isso que está acontecendo, né? Eu estou lendo várias perguntas aqui que em outra oportunidade talvez eu possa te passar, doutor. Espero que fique salvo também. Muitos elogios a ti, a tua equipe. Aqui eu ouvi dizer que então 945 altas hospitalares e pacientes do Covid, né? Vocês são gigantes e a Isa está dizendo isso. E sim, o primeiro contato que eu tive contigo. Quem me passou o teu contato foi o doutor Hamilton, o marido da Ana. A Ana que sugeriu você para que a gente entrevistasse no Dia Internacional da Mulher,
porque eu fiz uma seleção de mulheres inspiradoras do mundo, né? Históricas e tudo mais. E aí a Ana dizia, Aline, a gente tem que trazer isso mais para nossa realidade. Eu falei, claro, a gente tem que trazer. Então, por onde nós poderíamos começar? E aí, quando eu falei sobre o teu nome para as pessoas, que alguns, como tu fala, teu trabalho é de bastidor, de certa forma, porque as pessoas, né, por mais que agora tenha sido mais vista, mas ainda assim as pessoas não te conhecem, não sabem quem tu é. Falam, ah, doutora Clarice, assim, eu ouvi na rádio, né? A Clarice, que algumas vezes as pessoas disseram, não, é a doutora Clarissa, né? E hoje, assim, te olhar nos emociona, sabe? E você dedicar duas noites aqui para conversar conosco e com o coração tão aberto, tão humana e tão verdadeira, sabe? Eu me arrepio falando. E respondendo todas as perguntas, doutora, você é alguém mesmo que tu já é um ser evoluído aqui na Terra. Não sei se tu acredita na coisa a fé, ou Eu, enfim, a espiritualidade disso, mas como tu te sente frente à tamanha responsabilidade? eu acredito, Aline, que a gente enxerga o mundo com os nossos olhos, né? Essa imagem que tu tem de mim é a imagem da amorosidade que tem aí dentro do teu coração, entende? Porque o que que é que tu enxerga em mim? O reflexo, né, do teu interior no mundo que te cerca, né? Então, se tu olha para uma pessoa com amorosidade, com carinho, com empatia, vai voltar para ti essa imagem boa. Então, são os teus olhos amorosos, na verdade, né? Que me deixam com essa imagem aí que tu tá me passando, né? Eu te Doutora, agradeço imenso. os meus olhos e de todo mundo que está escrevendo aqui, então somos todos empáticos e todo mundo, porque realmente, assim, desde ontem eu já. Quando a tua entrevista não deu certo ontem, para mim foi um balde de água fria, assim, porque o programa vinha vindo em ascensão. E eu cheguei, eu chorei, assim, fiz uma live no final da noite dizendo, gente, isso não podia ter acontecido, as pessoas estavam muito ouvindo, querendo te ouvir. E alguém me falou já, várias pessoas entraram em contato dizendo, é para ser na hora certa. E eu acho que hoje foi incrível te ouvir, né, com essa, enfim, deu tudo certo, né, a gente conseguiu essa troca. E ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Nós te escolhemos para que tu representasse não só as mulheres em geral, mas nós quisemos homenagear aqui de uma maneira mais intensa as profissionais da saúde. As profissionais da saúde não só diretamente que estão ali à linha de frente, como vocês, e as enfermeiras, e as auxiliares, e todas mais, mas o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, da lavanderia. E isso foi uma observação que tu fez no primeiro áudio que tu me mandou. Quando a gente entrou em contato, tu me disse, eu falei, doutora, que maravilhosa, que pessoa generosa que tu é. E aí tu me respondeu logo dizendo, Aline, eu não mereço tudo isso, são os bastidores, o pessoal lá que merece. Então, eu quero publicamente dizer o que muitas pessoas estão querendo te falar agora, e que bom se a gente pudesse se abraçar nessa hora de agradecimento e gratidão pelo que tu tem feito pelos teus pacientes, pela região. Então, nós somos gratos e eu não sei se um dia a gente vai conseguir falar para ti e demonstrar tudo aquilo que nós estamos sentindo. E eu falo em nome de milhares de pessoas, milhares é muita gente, mas centenas de pessoas que entraram em contato comigo e que com certeza vão assistir essa entrevista depois e que tu já está no coração das pessoas, tu e as pessoas que tu representa. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e por essa entrevista maravilhosa. Querida, muito obrigada. Que coisa mais linda de falar. Todas aí tão carinhosas, né? Eu te agradeço imensamente. Mas, Aline, assim, realmente, assim, eu venho te dizer o que eu te disse antes, né? Como eu sou a coordenadora da equipe, eu apareço mais, eu falo na rádio, as pessoas me conhecem, às vezes a gente chega lá na enfermaria, ah, tu é a doutora Clarissa, infectologista. Mas veja, porque eu tô à frente do trabalho. Mas lá, Aline, nas enfermarias, quem corre realmente, quem merece todo o meu respeito, toda a minha admiração, todo o meu carinho, a minha gratidão, são essas equipes. A gente tem ali pessoas 12 horas do seu dia, sábado, domingo, dedicadas integralmente a esse serviço, né? A gente
pessoal da Copa, bem, quando está internada com febre, sede, o que que é assim a alegria, né, de quando alguém chega para ti de forma tão carinhosa e te oferece um copo de água fresca, né? São as meninas da Copa. Às vezes eu tive uma paciente que me disse assim, doutor, essa doença tinha tirado o gosto. Eu nunca tinha, eu corria tanto na minha vida que eu não parava para sentir o gosto da comida. E depois que essa doença veio e que eu não sentia mais o gosto, eu comecei a me dar conta como é valioso sentir o gosto da comida. E a menina da Copa, eu disse para ela, ai, eu queria tanto comer um omelete. A menina da Copa deu um jeito e trouxe um omelete. Eu comi aquele omelete, foi o melhor omelete que eu comi na minha vida. É? Então, as meninas da Copa, elas têm esse carinho. A higienização, pensa, né? Tudo internado, é um ambiente restrito, tu não pode circular fora do quarto. Então, a limpeza daquele ambiente, né? Tu tomar banho num lugar limpinho, num banheiro limpinho, com a pia limpinha, todo esse serviço, que é o que fica nos bastidores, são muito importantes para a recuperação desses doentes, né? E sem falar, as meninas, assim, ó, da enfermagem, elas são heroínas ali. São pessoas que correm. Eu vejo, às vezes, elas pararem no horário do almoço 15 minutos. Elas, literalmente, às vezes, elas engolem a comida e elas vêm com aquelas bandejas, muita medicação, porque o nosso protocolo é bem pesado. Tem um monte de remédio. E aí elas vêm com aquelas bandejas voando assim, parece que elas têm rodinha no pé, né? Parece que elas andam lá de skate, de patins, de um lado para o outro, medicando, 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 e fazendo HGT, e vendo a saturação, e vendo os sinais, e daqui a pouco precisa do banho, o outro precisa de auxílio para comer, e elas saem daqueles quartos. E técnicas, são enfermeiras, né? São pessoas que estão ali ao lado do doente por 12 horas seguidas no plantão, né? Então, veja, hoje, quando eu dei alta para paciente, eu cheguei ali, dei um abraço bem apertado, porque agora não passa mais, ela tá curada, né? Eu abraço, aperto meus pacientes. E daí eu dei alta para ela, ela chorou, eu chorei, né? E as gurias estavam ali em volta. Eu digo, não esqueçam de tirar foto com a paciente, porque nós vamos fazer um álbum de foto, né? Com essas pacientes que a gente está dando alta. E quem está dando alta para elas são vocês. Foram vocês que curaram, vocês que medicaram, né? Funcionaram veia, fizeram a medicação, chamaram a atenção quando estava desaturando, né? Então a enfermagem, eu sou assim, eu sou uma admiradora, fã do trabalho da enfermagem, né? Tem a fisioterapia também, Aline, veja quantos pacientes que precisam de ventilação não invasiva e que são atendidos nas enfermarias e mesmo, claro, nas UTIs, e que o fisioterapeuta, a fisioterapeuta são profissionais fundamentais nesse cuidado, né? Expandindo o pulmão, ligando o paciente à máquina, né? Manejando os parâmetros da máquina junto com o médico plantonista, o intensivista. Então, são equipes maravilhosas, são eles que fazem esse trabalho. Eu tô lá com o protocolo, tô lá com os meus colegas. Teve uma médica, por exemplo, a cirúrgica, aquela convênios agora que a gente tem a convênios a convênios B, a convênio C e a cirúrgica, né? E cada ala dessas tem pelo menos um ou dois ou três plantonistas que estão aplicando esse protocolo. Então, hoje, eu estava lá meio baratinada pelo corredor, né? Tonta, assim, acho que, né? Tinha acabado de chorar. E daí a menina por minha anestesia lá que é do Grupo São Camilo, que assumiram a anestesia, assumiu a cirúrgica. E assim, meu Deus, como é que tu aguenta? Tu tá com essa cara de choro, né? Gente, eu já tinha me atirado de uma ponte. E daí eu olhei para ela e eu disse, como é que eu aguento? Por causa de vocês. Vocês assumiram a cirúrgica, não tem preocupação nenhuma com a cirúrgica, vocês cuidam dos pacientes, né? Vocês vão lá, vocês se dedicam, vocês aplicam o protocolo, eu tenho segurança no trabalho de vocês, né? Então eu aguento, porque a gente tem equipe, porque o trabalho é de equipe, é um trabalho feito com muita dedicação, com muito esmero, por essas enormes equipes que trabalham lá. Eu só fico, como eu te digo, na rádio, né? Falando contigo aqui, dando a cara a tapa, né?
Mas são essas equipes que realmente vêm aplicando esse trabalho ao longo desses meses, né? A tua humildade em relação à tua fala é algo que poucas vezes eu vi igual, viu? Então, é claro que sim, tudo isso que você disse faz todo sentido, são trabalhos mega importantes. Eu quero também salientar o trabalho desses profissionais, não só dentro do hospital, mas como nos postinhos de saúde, os postos de saúde também regionais, né? Os aqui de Peritiba, os de fora, aqui da nossa região também, que são os primeiros, muitas vezes, a estar em contato, né, com essa galera. Mas a tua fala, ela, eu tenho certeza que quem vai assistir essa live vai sair melhor daqui, assim como eu saio, porque eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de conviver com colegas como você, que pensam primeiro no outro, eu acho que esse mundo seria diferente, viu? Então, que triste o Covid, né? Que veio e que nos leva a tantas pessoas, mas que também nos apresenta pessoas tão importantes como você tem sido. É, eu acho que tenho que voltar a tomar os meus remedinhos também, porque eu também tenho me emocionado muito ultimamente, e especialmente quando hoje eu acho que foi impossível as pessoas não terem se emocionado aí do outro lado, porque você tocou nosso coração como poucas outras vezes eu senti de um profissional tão importante, porque eu costumo dizer que os médicos muitas vezes são intocáveis, né? A gente tem uma certa coisa assim, e tu tão humana. Meu Deus, Clarissa, eu não sei como te agradecer por ter sido tão você conosco. Mais uma vez, muito obrigada. É, eu acho que as pessoas estão te elogiando muito aqui. Eu queria poder ler tudo isso, mas eu espero que tu esteja acompanhando aí a leitura dos elogios para você. Tudo isso tem que ser intensificado e dobrado e multiplicado. Então, de novo, obrigada a ti, a toda a equipe. E eu acho que a nossa escolha pela mulher a ser representada no Dia Internacional da Mulher foi muito acertada. Obrigada de novo. Querida, eu que te agradeço. Olha o teu olhar amoroso ali, refletindo toda essa luz que tu enxerga, que vem dentro de ti, vem de dentro de ti. Doutora, eu te convido e te convoco a estar numa entrevista pessoal, uh, pessoalmente, assim que isso tudo diminuir de intensidade, que você também estiver com a tua agenda menos lotada, mas a gente gostaria de falar num pós-Covid, né? Em um momento em que as coisas estão diminuindo de intensidade e que tu te sentir à vontade, venha para o programa Um Salto a Mais. Ou ainda, se durante esse trajeto tu sentir que quer transmitir algo por alguma rede, enfim, nos chame, tá? Nós estamos totalmente à disposição para transmitir para a nossa audiência o que vocês tiverem para nos informar, tá bom? Certo, muito obrigada, Aline, te agradeço. Esse sonho há de ser realizado, né? Tudo passa, né? Uma hora realmente vai passar tudo isso, sabe? A gente realmente possa encontrar e dar um abraço bem apertado, né? Transmitir uma O energia boa, sinta. uma energia de Já aconchego, sinta de agora, se carinho, sinta né? abraçado. Isso, Aí tem umas certo. 70, 80, se não 100 mil pessoas querendo te abraçar, tá? Então sinta esse peso gostoso, esse calor. E para terminar, doutora, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que você nos orienta? Ah, meu Deus, será que... Ah, não travou, né? Não. O que é que você nos orienta, doutora? Nós, que estamos saindo das nossas casas, indo para o mercado de trabalho, que estamos voltando para casa, além dessa orientação toda de uso, álcool gel e tudo mais, o que você nos orienta a fazer? Tomar cuidado com os nossos idosos, o que na vida prática, como tu faz? Talvez essa seja a melhor pergunta. Como nós devemos agir? Olha, Aline, eu vou te dizer, por exemplo, a minha mãe, meses eu não vejo, há muitos meses eu não vejo, eu não visito, né? Eu sou uma pessoa que estou tratando os pacientes e estou direto à beira de leito, então, mesmo vacinada, tô, né? A vacina não cobre 100% o risco da gente adquirir essa infecção, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter cuidado com os nossos idosos. Eu vejo muito que vai para praia, faz aglomeração, vai para festa, depois no final de semana
vai lá almoçar na casa da avó. Mera semana, junta aquela família, sentar, se alimentando junto. É o que eu pratico no meu dia a dia e eu oriento todas as pessoas, né, com quem eu falo. Usar a máscara, usar o álcool gel, ter sempre um álcool na bolsa, né? Então, é muito importante higienizar as mãos, mas é um vírus de transmissão respiratória. Se eu estou perto de alguém infectado, né, gravemente, eu posso estar levando o vírus para algum parente meu, para alguma pessoa querida. Eu vi isso muitas vezes na enfermaria, filho e filha levando infecção para paciente idoso e esses pacientes perdendo a vida lá no hospital, né? E é uma dor que não cicatriza, né? É uma dor que o tempo vai amenizando, mas não tem como cicatrizar totalmente, entende? Então, que a gente tenha esse autocuidado e principalmente ter empatia e de ter realmente essa ideia em mente de que as pessoas que são mais suscetíveis, realmente elas morrem mais, adoecem mais gravemente, podem ficar com sequelas muito importantes dessa doença. Então, evitar aglomeração. Chega no final de semana, gente, fica em casa com os filhos, né? Não sai para festa no interior clandestina, não sai assim para 20 pessoas, porque existe risco sim. E aí, depois que a gente se infecta e leva essa doença para um familiar, não tem como voltar atrás, né? É. Ai, doutor, ok. Sabemos o que fazer, sabemos quem está nos cuidando aí do outro lado, e agora parte de nós também a responsabilidade de se cuidar e cuidar das que estão à nossa volta, para que também o teu trabalho diminua, né? Para que tu não te sinta mais tão cansada, tão esgotada, para que mais vidas se salvem. Então, eu só posso mais uma vez te agradecer demais pela tua presença aqui. Era para ser uma live de meia hora e já se estendeu uma hora. Então, a gente agradece mais uma vez muito, muito, muito. Eu, os meus apoiadores culturais, né, lá do programa Um Salto a Mais e toda a nossa audiência, dos que viram agora, foi recorde de audiência a nossa live, né, aqui no meu Instagram. E certamente as pessoas que terão a oportunidade de ver depois vão sentir essa mesma emoção que a gente sentiu. Mais uma vez te agradeço e desejo um excelente trabalho, que Deus abençoe você, tua família, e que te blinde de todo o mal, da própria doença, e que você siga feliz e que as coisas passem a ser mais leves daqui a pouco, né? Se Deus quiser. Deus te ouça. Amém. Muito Amém. obrigada pelo carinho. Eu fico sempre à disposição aqui quando precisar de mim. Então tá, olha que a gente vai chamar, viu, doutora? Muito obrigada. Uma ótima noite para ti, doutora. Boa noite, obrigada. Ai, gente, por vezes eu tive que me segurar aqui porque foi punk, né? Foi uma delícia conversar com a doutora. E eu quero mais uma vez me desculpar por ontem com quem assistiu a live, estava ansioso para que a gente conseguisse transmitir, nós não tivemos como, mas eu queria só comentar com vocês também que a gente não sabe quando a live não dá certo. A gente vai saber quando vocês escrevem, né? Que a conexão não tá tão legal e tudo mais. Então, infelizmente não rolou ontem, mas rolou hoje, eu acho que de uma maneira bem intensa e acredito que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Então, nos vemos na semana que vem, num formato diferente do programa Salto a Mais e trago novidades. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, batemos recorde de audiência e eu acho que isso tudo é mérito muito desse trabalho que vem sendo desenvolvido tanto pela doutora Clarissa, como por sua equipe, por todos os profissionais de saúde que estão aqui nos acompanhando, que não estão, e pelos homens e as mulheres, mas as mulheres aqui hoje foram o nosso foco de homenagem, né? Um beijo, mulheres. Desejo que todas vocês da área de saúde ou não também tenham um excelente mês de março, uma excelente vida, que vocês vivam as suas intensidades, tá? Muito obrigada pela presença aqui.
Fiquem bem, uma ótima noite.